2, nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Santo Pai, às vezes, ó Deus, nós não reconhecemos o grande privilégio e a grande responsabilidade de Tu teres, Senhor, nos trazido a esse mundo, nesse período em que estamos aqui. Mas, Senhor, temos a certeza, Senhor, de que não viemos por acaso. Tu tem um propósito, Tu tem um plano. E queremos pedir, Senhor, nesta manhã, que o Teu Espírito Santo, aquele que inspirou, Senhor, os autores dessa leitura, Ele também inspire, ó Deus, nos ilumine com o poder do alto, para que venhamos entender, Senhor, os Teus planos, para que venhamos entender, Senhor, o propósito que Tu tem para a Tua família, para a família da Tua igreja, e que o nosso coração, Senhor, ele seja aquecido com o Teu poder, com a Tua graça, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Verso 2. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou nem para a direita, nem para a esquerda. Imagine o jovem menino, 8 anos de idade, ele começa a reinar, sabe, e ele foi rei. É um dos períodos mais difíceis da história. Ele herdou o reino de Judá de 2 dos piores reis. Manassés foi um dos reis mais ímpios da história de Judá, e também de Amon. Você já sabe o que significa uma nação governada por 2 reis perversos. Significa que todo o reino estava em quê? Em grande apostasia. Mas o destaque aqui para Josias é que a Bíblia diz, Deus colocou lá um resumo da vida dele, dizendo o quê? Fez o que era reto. Como fazer o que é reto? Alguns procuram fazer por suas próprias forças, mas não é bem isso. Fazer o que é reto, que agrada a Deus, é o fruto de uma ligação com Deus, é como fruto de um amor a esse Deus. Eu confesso que, por mais que eu tenha tentado, eu nunca amei a Deus como eu deveria. E talvez nenhum de nós amou a Deus como Ele merece ser amado. Vai chegar um dia que todos nós iremos olhar para trás e falar, imaginar, eu poderia ter buscado mais a Deus, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter feito mais jejum, Senhor, eu poderia ter clamado mais. Diante dos portais eternos, todos nós iremos ter essa sensação. Senhor, por que eu orei tão pouco? Meu Deus, por que eu te busquei tão pouco? Senhor, por que eu te amei tão pouco? Então, antes que chegue esse dia, hoje, todas as nossas forças devem estar canalizadas para amarmos a esse Deus. O fruto do amor a Deus é uma vida de retidão, é uma vida na presença de Deus, uma vida de santidade. E é isso que Deus quer. Mas, irmãos, além disso, por mais que ele fizesse o que era correto,
Mas ainda faltava alguma coisa. Uma coisa faltava para ele. Primeiro, ele fazia o que era reto, e você é ciente do que eu vou falar agora. Uma das melhores coisas que tem na vida é você ser um cristão. Sabe, não tem como comparar. Você tem mais saúde, tem mais paz. Quando vem a aflição, quando vem o drama, o problema, você ora e espera em Deus e Ele resolve. Então ser cristão é muito bom, é muito cômodo, é muito confortável. Sabe, a família, o esposo, a esposa, livre do mal, do pecado, de traições, certo? É algo maravilhoso ser cristão. E Josias, ele usufruía de tudo isso. Mas agora, escuta. Ao redor, a nação do rei Josias estava o quê? Dominada por Satanás. Sabe, ali os pais pegavam os filhos e ofereciam aos demônios. Existia um tal de Deus Moloque. No período, era uma estátua de bronze oca. Eles colocavam fogo ali, brasa, até ela ficar bem vermelha, pegava a criancinha e colocava nos braços, a criança morria desmanchando ali naquela alta temperatura. Isso era comum naquele período. Adoravam a Baal, prostituição, cultual, tudo isso existia ali. Mas Josias era fiel a Deus. Mas o que adianta eu ser fiel a Deus e a minha família, eu estar caminhando para o céu e a minha família para o inferno? O que adianta? Então Josias, ele cometeu esse grave erro por 18 anos. Ele sendo fiel, mas a nação em trevas. Ele sendo fiel, servindo a Deus, e a nação servindo a Satanás. Ele, com tanta fidelidade, e o mal dominando a sua nação. Olha, a Bíblia diz que Deus tem um propósito para a sua igreja. Quando eu olho para este mundo, a Bíblia diz, em Mateus 25, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Quando se fala em meia-noite, significa a hora mais negra, a hora mais tenebrosa do pecado deste planeta. Nunca houve uma hora tão escura como será a hora que Cristo voltar, e eu acredito que está bem próximo essa hora. Mas por que o mal tem se espalhado pelo mundo tanto? As pessoas hoje são evolucionistas, ateus. As pessoas, o mal está crescendo, falso evangelho, falsos pastores, falsas doutrinas, falsos preceitos. O erro tem tomado de conta. E quando eu abro a Bíblia, no livro de Mateus 13, 25, lá diz o seguinte, que o joio cresceu porque os ceifeiros dormiram. Então, devido ao sono dos ceifeiros, o mal cresceu. Mas, irmãos, escutem. Viver como Josias viveu durante 18 anos não é o suficiente. Limitar apenas a minha fidelidade a Deus a uma vida boa não é o suficiente. Sabe, o rei Josias, de repente, algo mudou na vida dele, e ele é considerado um dos reis que fez a maior reforma em Jerusalém. Ele trouxe o povo, toda a nação, de volta para Deus. Como rei, ele era o único que poderia fazer transformações ali. Ninguém mais podia. E entenda, você sabia que você também é o único. Olha, não tem outro. Você é o único que pode também fazer transformações.
Quando você abre a Bíblia, 1 Pedro 2,9, lá Deus fala: vós sois nação eleita, sacerdócio real. Então, reinos, ou melhor, reis, príncipes, Deus te deu autoridade, Deus te dotou de poder para fazer transformações. Você já parou para perguntar, para imaginar, por que você está aqui hoje? Por que Deus não te trouxe há 100 anos atrás? Por que logo hoje? Pare e pense. Deus te trouxe porque tem um propósito. E não basta você viver simplesmente sendo fiel a Deus. Isso não é o suficiente. Deus te trouxe porque existe algo que só você pode fazer. Ninguém mais. Assim como Josias era o único que poderia fazer alguma coisa, você também é alguém que é o único que pode fazer também alguma coisa. Quando você abre aqui no versículo 8, do capítulo 22, tudo começou com isso. A reforma que Josias implantou começou com isso. Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Foi encontrado o livro da lei. E Josias pediu, e o sacerdote leu para o rei Josias. E a partir daquela leitura, o rei Josias nunca mais ficou o mesmo. 18 anos parado. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está também há 18 anos com os braços cruzados. Meu irmão, chegou a hora. Chegou a hora. Você tem uma família para salvar. Você tem amigos. É uma obra grandiosa que Deus tem te chamado. E chegou a hora de você levantar, de acordar. E o livro da lei, na verdade, era o Pentateuco, era a Bíblia. Olha, toda reforma, ela se inicia pela Bíblia. Durante toda a história, a reforma que teve no mundo, ela se iniciou pela Bíblia. A Bíblia é o livro. Há uma necessidade hoje de buscarmos mais o Deus na Bíblia. Dwight Moody, um grande pregador de um passado um pouco recente, ele chegou e um dia mencionou a seguinte frase: hoje eu quase não tive tempo de ler a Bíblia. Eu quase não tive tempo. Eu li apenas 7 vezes o livro de Efésios. Imagine, os grandes homens, homens de comunhão, homens que estudavam a Bíblia. Martinho Lutero, ele também falou o seguinte um dia: sabe, quando eu vejo que o dia vai ser um dia de muitas ocupações, um dia de muitas coisas para fazer, é o dia que eu mais tempo tiro com Deus. Irmãos, isso é verdade. Você quer ser um homem vivo, uma mulher viva, um jovem vivo de Deus? Passe tempo com Deus. Leia a Bíblia. Ore. Derrame o coração diante de Deus. Eu gosto daquele texto do livro de Marcos 1,35. Fala que Jesus, ele levantando-se de manhã muito cedo, ainda muito escuro, saiu para um lugar deserto e orava. Esta era a vida de Cristo. Eu não posso, irmão, me conter com menos. Eu não posso. É algo normal hoje. As pessoas passam a semana toda. Eu não estou falando das pessoas daqui, mas eu conheço em alguns lugares por aí que as pessoas
passam a semana toda assistindo coisas fúteis, ouvindo músicas terríveis, tá? Não buscam a Deus em nenhum minuto. E depois vão para a igreja e ali esperam um milagre, que sejam reavivados. Isso na verdade também eu chamo de uma maldição. Maldição do neopentecostalismo, onde as pessoas passam a semana toda distante de Deus e vão para a igreja e lá o pregador pega e sopra e joga lá não sei o que, e as pessoas recebem o Espírito Santo. Isso é mentira, irmãos. Isso não vai acontecer nunca. Nunca o Espírito Santo vai ser derramado na vida dos negligentes, dos preguiçosos, daqueles que não buscam Deus. O batismo do Espírito Santo é o batismo diário que Cristo tinha. Como? De manhã cedo, muito cedo. Ele ia para um lugar deserto e fazia o quê? E orava. Então, você quer receber o Espírito Santo? Então, o segredo é esse. Não pense que vai acontecer instantaneamente. Vazios e pensam que serão cheios por um milagre. Não, isso não existe. Isso vai acontecer o quê? Quem espera por isso? Quando ouve o clamor, aí vem o noivo, um grupo vai correr perdido, porque não tem o Espírito Santo, como está na parábola das 10 virgens. Há uma necessidade disso, irmãos. Há uma necessidade de mais tempo com Deus. E agora, vejam o que tinha no livro. Ele começou a ler o livro, mas teve uma coisa importante no livro da lei, que o rei Josias leu, que fez a diferença. E eu acredito que aquilo que ele leu vai fazer também a diferença nas nossas vidas. Se você assumir que você tem um destino, se você entender que você tem um destino, se você compreender que Deus te trouxe com um propósito, se você compreender que você está aqui hoje, entenda isso. Você está aqui porque Deus tem um plano na tua vida. Não foi por acaso que você conheceu o Evangelho. O que tinha de especial nesse livro? 1 Reis, no capítulo 13. Você pode ler. 1 Reis 13. Versículo 2. Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar. Assim diz o Senhor: um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Sabe? Esse texto aqui foi o texto que fez a diferença na vida de Josias. Ele leu e compreendeu que Deus tinha um plano para ele. O que está escrito aqui é que ele iria pôr fim à apostasia. Ele iria profanar os altares de Satanás. Quanto tempo foi escrito isso? 352 anos antes de Josias nascer. Havia uma profecia para ele. Que profecia? Que ele iria fazer a diferença, que ele iria fazer uma reforma. Olha, após ele ler aquilo, ele encarou o fato: Senhor, eu tenho um destino, eu não posso, Senhor, me perdoe por ter passado 18 anos com os braços cruzados. Eu tenho um destino, e meu destino, Senhor, é ser um instrumento teu nesse mundo, nessa nação. E ele assumiu o fato. Agora, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 1. Versículo 5. Esse texto é para você. Assim como tinha um texto escrito para o rei Josias, Deus deixou vários para você. Antes que eu formasse no ventre, te
conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Esse texto, coloca no teu coração. É para você. Assim como há 352 anos antes, Deus tinha falado que viria Josias. Há milhares de anos antes, está escrito lá no céu que você viria. Quando os teus pais te conceberam, no meio dos bilhões de espermatozoides, você foi escolhido. Você foi escolhido. Amém. Entenda isso. Aceite isso. João 15,16, Jesus falou: não foste vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Vocês são o escolhido. Você é o escolhido. Sabe, se Josias tivesse cruzado os braços e ficado acomodado, ele teria sido salvo. Com certeza, porque ele era fiel a Deus. Mas entenda, ele não teria feito história. Ele não teria, eu acredito que lá no céu, a coroa do rei Josias estará repleta de estrelas. Lá no céu, milhares de pessoas irão abraçar o rei Josias e falar: Josias, você me ajudou a estar aqui. Eu estava condenado. Sabe, é isso que Deus tem para nós também. A Bíblia diz: Deus, antes de subir, Ele falou: todo o poder me foi dado. Todo o poder nos céus foi dado para Jesus. E Ele falou que: e eu vos envio. Então Cristo nos enviou com todo o poder. Sabe, você tem que crer nisso. Você tem que assumir isso. Você tem que usufruir desse poder e ir. Ele não nos mandou ir de qualquer jeito. Ele falou: vão com todo o poder. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Sabe, Deus transforma prostitutas. Deus transforma ladrões. Deus transforma corações egoístas, corações duros a Deus. Deus transforma em pessoas dóceis, filhos de Deus. É isso o propósito que Ele tem. Você tem que ir. O poder é nosso. Deus falou: vão. Todo o poder que foi dado, agora vão. Ide. Façam a diferença nesse mundo. Você é luz do mundo, sal da terra. Por 18 anos, o rei Josias, uma grande lâmpada estava debaixo da mesa, escondido. E ele foi tirado para fora e iluminou o reino de Judá. Talvez você é uma grande luz, está oculta, escondida, mas é hora de você brilhar. Sabe, se não agora, quando? A hora é agora. Não espere mais. Não espere mais. A Bíblia diz, Lucas 10:19, e eu lhe dei autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Sabe, o inimigo treme e estremece diante do infiel de Deus. Ele te estremece em saber que é derrotado por aqueles que está estudado por Deus. Deus te deu autoridade para fazer calar os demônios, para fechar o inferno, para tirar almas que estão condenadas a serem queimadas. Deus te deu essa autoridade. Hoje é o dia. Hoje é o grande dia. Hoje é o dia da salvação. Irmãos, não saia daqui. Não saia daqui com dúvidas. Mas saia daqui com essa certeza. Algumas pessoas imaginam o seguinte, eu já vi muito isso. Eu não sei de onde estou vindo. Primeiro entenda, todo mundo tem dons. Qual é o teu dom que Deus te deu? Empregue na obra do Senhor. O pastor amigo meu estava contando de uma irmã
ele fez uma campanha para dar aquele estudo bíblico. E esta irmã era analfabeta. Ela não sabia ler. Mas o que ela fez? Ela pegou os estudos bíblicos e foi para uma amiga dela. Chegou e falou: olha, Joana, vem cá. O meu pastor me mandou estudar isso aqui, mas eu não sei ler. Me ensina. Me ajuda a responder aqui. E ali a mulher pegava, né, a Joana, e elas respondiam junto, tiravam as dúvidas e oravam. No final, a Joana se batizou. E a mesma estratégia ela foi com outra. Quando ele contou essa história, essa mulher analfabeta já tinha batizado 26 pessoas. Então não precisa de muita coisa. Nós vimos na lição que Pedro era o quê? Pedro semi-analfabeto. Mas não importa o que eu sou, o importa é a minha entrega para Deus. Ele usa pessoas simples, ele usa pessoas cultas. Você só tem que se deixar ser usado. Um só homem, uma só mulher, nas mãos de Deus. Quando coloca no coração: Senhor, eu vou assumir de fato o que tu tens para mim, sabe, faz estremecer o mundo, muda o mundo, está em nossas mãos. E isso, eu quero terminar com uma história. Eu estava em uma cidade bem pequena, e era a época da campanha da Igreja Católica. E a campanha desse ano, eles colocavam lá como marketing uma cruz enorme, uma cruz rude, bem no lugar principal onde todos passavam na cidade. E na cruz estava escrito assim, um texto que está lá em Lucas, que fala o seguinte: e vocês são testemunhas de tudo isso. Eu ia passando, quando eu olhei para aquela cruz, um impacto profundo veio na minha vida. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós somos testemunhas da cruz. Nós somos testemunhas do que Jesus fez por nós. Nós somos testemunhas da vergonha da cruz, da humilhação de Deus, da morte de Deus. Mas nós somos testemunhas da ressurreição, do poder, da salvação, do que Deus pode efetuar na vida do ser humano. Cada um tem um dom, nem todo mundo é pregador, mas entenda, todos são testemunhas. Você é uma testemunha. O testemunho pessoal é muito forte. Você pode falar o que Deus fez na tua vida, o que a cruz fez na tua vida, o que Cristo fez na tua vida. Isso vai salvar pessoas. Coisa simples que o Senhor, nosso Deus, hoje, nesta manhã, Ele não permita que saiamos daqui descompromissados com essa parte importante. A tua família, você, está aqui hoje com propósito. Não importa de qual país você veio, não é por acaso que você está aqui. Deus te trouxe um grande propósito. O maior propósito de Deus para as famílias é isso: você seja a luz do mundo e sal da terra. Que Ele nos abençoe para isso. Amém.